Boa noite! Boa noite, amados, na paz de Jesus Cristo, na paz de Deus, na paz do Senhor nosso Deus. Aleluia, na graça, na paz de Cristo. Que esta noite seja uma noite memorável, que essa seja uma noite marcada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje é 25 de abril de 2026, às 19 horas e 10 minutinhos, na cidade de Tatuí, estado de São Paulo. Eu sou a irmã Lisete Ribeiro, a mulher que ama falar do amor de Deus, a mulher que ama ganhar almas para Jesus. É um dom, não sou melhor do que ninguém, mas foi Deus que me escolheu, foi Deus que me nomeou, foi Deus que deu os dons, então eu tenho que granjeá-los. Não é assim que a palavra nos ensinou? Né? Quando Jesus distribuiu os dons para aqueles homens e um foi lá e granjeou, trabalhou e colheu frutos, mas aquele homem que recebeu só um talento, ele guardou. Totalmente errado. Tem que trabalhar com aquilo que você tem. Tem que fazer algo com aquilo que você tem, que Deus te deu. E é por isso que eu tenho a maior preocupação em agradar o meu Deus, em agradar o nosso Deus. Eu tenho a maior preocupação, porque eu sei que enquanto eu agrado a Deus, Ele se agrada de mim. E quando Deus se agrada de nós, as portas estão abertas. As bênçãos são derramadas sobre nós, até a nossa família é alcançada pela nossa obediência. Por isso que os pais devem ter consciência disso. Sirvamos a Deus com alegria, com credulidade. Sirvamos a Deus com amor, com coragem, com dedicação, dando tudo o que nós temos para oferecermos a este Deus Criador. E quanto mais nós obedecemos a Deus, mais ainda Ele se alegra de nós. Você já parou para pensar? Ver Deus alegre com você? Você já parou para pensar? Muitas das vezes as pessoas querem agradar os patrões. Eu mesmo trabalhei muitos anos em escritório de contabilidade e eu me lembro o quanto eu caprichava na letra, porque na minha época era tudo escrito, não é que nem hoje no computador. Lançamentos de notas fiscais, lançamentos no livro Razão. Então era tudo na caneta. Era tudo na caneta. E a gente fazia o quê? O melhor para agradar o nosso patrão, que é terreno, que ele só tinha o compromisso de nos pagar no dia do pagamento aquela quantia que nós combinamos do nosso salário. E nós fizemos tudo para agradar o nosso patrão. Sim ou não? E agora o nosso Pai lá do céu? Você não quer agradar? Se esforce. Se esforce. Eu sei que tem coisa que Deus às vezes até pede para nós e que são coisas que exigem mais de nós. Exige assim nós sairmos daquela comodidade em que estamos. Às vezes Deus exige, mas Ele nunca exige sem ter recompensa.
Deus nunca exige sem Ele ter já feito um propósito naquela exigência. E se nós obedecemos e procuramos em Deus as armas possíveis para nós usar, Deus vai se agradar de nós sim. E que maravilha quando Deus se agrada do ser humano. Que maravilha quando Deus, Ele olha para os filhos dele e diz: esta está fazendo mosquitinho. Essa está fazendo o máximo para me agradar. Este filho está fazendo o máximo para me agradar. E com isso, Deus nos abençoa poderosamente. Então, hoje deixa eu ver aqui, 25 de abril de 2026, às 19 horas, agora e 15 minutos. Eu entrei aqui porque eu senti algo de Deus. Hoje eu não tinha culto para me ir. Hoje eu estava, digamos assim, de folga. Mas a nossa alma, ela clama para agradar a Deus, para fazer algo para Deus. Porque nunca é tarde falarmos de Deus. Nunca é algo desnecessário. Nós necessitamos falar de Deus. Deus é o fôlego que respiramos. Então, nesta noite de sábado, 25 de abril, nós nos encontramos aqui, ó, eu e você, nesta telinha, para dizer boa noite, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra aqui está no meu coração e creio que está no coração de Deus também. É esta palavra hoje. Deixa eu orar a Deus. Senhor, eu te agradeço por mais esta live, Pai. Por mais este momento, Senhor Deus, de reflexão. Por mais este momento na Tua presença, juntamente com os meus queridos, Pai. Minhas queridas espectadoras. Eles nos assistem, Pai, para ouvir a Tua palavra. Para juntos adorarmos a Deus. Para juntos buscarmos a Deus nesta hora da live. Eu te agradeço por me dar alegria de fazer a tua obra. E eu quero neste momento abençoar a todos quantos entrarão nesta live. Aqueles que entrarão até depois que terminar esta live. Eu te agradeço porque por certo alguém compartilhará esta live. Para que outros também ouçam a tua voz. Senhor, eu te agradeço por tudo. Venha abençoar cada pessoa que entrar aqui e também completa abençoando as suas famílias, Pai. Deus, eu quero orar neste momento pela família da irmã Ione, mamãe da nossa querida Leia, esposa do nosso querido pastor Júnior, que é o presidente da obra O Brasil para Cristo, aqui em Tatuí. Pai, eu quero orar pela irmã Ione, guerreira, mulher forte, mas que neste momento está se sentindo tão abatida, Pai, pela escolha que o Senhor teve em recolher para ti o nosso amado diácono Milton. Homem que teve um exemplo grande para nós. Eu digo de mim mesma, muito exemplo para mim. E sei que muitos têm isso no coração. O irmão Milton partiu para a eternidade. Hoje foi o funeral dele, Pai.
Eu imagino como está a irmã Ione, a Leia, sua filha, até o pastor Júnior, que é genro, os demais da família, os netos. E eu quero que o Senhor seja o consolo deles. Quero que o Senhor seja a fortaleza deles. Quero que o Senhor dê a eles sustento espiritual em tudo que eles precisarem. Guarda a irmã Ione, porque aprove a ti recolher o teu servo, nosso irmão Milton, amado irmão Milton, que já descansa nos ternos braços de Deus. Eu suplico por eles, Pai, e suplico por todos nós, pela minha família, por cada irmã e irmão que entrará nesta live, por cada família representada por eles. Abençoa, guarda e livra de todo mal. No nome de Jesus. Amém. Amém. Diz aqui, amados, no livro de Marcos, capítulo 10, no versículo 46 em diante, diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, Jesus Cristo, né? Uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós podemos observar esta leitura aqui sobre este cego da cidade de Jericó. Jesus chegou ali com aquela multidão, porque sempre Jesus andava mesmo com multidões. A multidão não queria largar de Jesus, né? Porque ele fazia milagres. Mas ele não só fazia milagres, ele faz milagres. Esse Jesus que eu estou lendo aqui neste livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52, esse Jesus, ele é o mesmo hoje. Ele existe hoje ainda, vivo, à destra do Pai Todo-Poderoso lá no céu. E neste dia, Jesus, ele estava com essa grande multidão andando ali na cidade de Jericó. E Bartimeu, quando viu, ele estava sentado na beira do caminho. Ele era pedinte, ele era mendigo, né? Então, na beira do caminho estava Bartimeu assentado. Ele trazia sobre si uma capa. Essa capa que Bartimeu usava era como um registro, era como uma, assim, aquilo dizia que realmente ele poderia ser aquele pedinte, porque na época era assim. Tinha que ter aquela capa, é uma capa romana, e aquela capa era adquirida para que os mendigos colocassem sobre si aquela capa como um anúncio: ele está dentro da lei, ele está assim, dado autoridade para ele ser um pedinte, sentar na beira do caminho e ficar pedindo, porque aquela capa era o registro que ele tinha, que ele era um pedinte totalmente dentro da lei. Era uma capa romana. E
Jesus passando ali, ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Ah, Bartimeu não perdeu tempo. Bartimeu começou a gritar. Bartimeu começou a chamar Jesus, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é o que hoje nós podemos clamar também? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje nós também temos que clamar por este filho de Davi. A geração começa em Davi, até que Jesus nasceu da mesma geração. E é por isso que é usado este termo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqueles que estavam ali junto com Jesus repreendiam para que ele se calasse. Os discípulos, aqueles que estavam junto com Jesus naquele momento, repreendiam ele, dizendo que ele calasse. Mas o que o cego Bartimeu fazia? Ele não se preocupava com as vozes daqueles que não estavam precisando de uma cura. Mas Bartimeu estava precisando da cura. Ele era cego e ele precisava ver, ele queria ver, desejava ver. E quando ele ouviu todas aquelas vozes contrárias, querendo fazer ele calar, Bartimeu, diz aqui a Bíblia, que ele clamava cada vez mais. Então ele não perdeu tempo. Ele não se preocupou com o que os outros fossem pensar. Ele não se preocupou com aquelas pessoas que estavam ali, que da maneira que eles estavam fazendo para o cego Bartimeu, eles estavam sendo inimigos dele, porque ele sabia a necessidade dele, e ele sabia que Jesus poderia dar vista para ele, e ele queria ter vista, e ele não ia perder aquela oportunidade. Mas os outros, clamavam, falava para ele calar, falava para ele ficar quieto. Mas Jesus, que sabe e conhece todas as coisas, ele ouviu a voz de Bartimeu, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. Epa, alguém está clamando por mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego não podia perder aquela oportunidade. E ele fazia qualquer coisa para adquirir aquela oportunidade, sendo respondida para aquilo que ele precisava. Jesus parou quando ouviu a voz dele e disse que o chamassem. Tá vendo como é que é? Se Bartimeu fosse tímido, se Bartimeu não tivesse convicção do que ele queria, será que ele conseguiria? Ele teve convicção, ele falou: hoje é o dia. A Bíblia não explica tudo isso, mas nós sabemos que ele pode ter pensado assim, e com certeza. Ele lutou contra as vozes inimigas. Aleluia! E quando aqui Jesus parou e disse: chama ele, chama o cego. E chamaram, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Olha para você ver, os mesmos que estavam ali, na nossa linguagem de hoje, tirando um sarro de Bartimeu, querendo impedir que Bartimeu falasse com Jesus. Quando Jesus deu a palavra dele: chama ele, todos perceberam: epa, o cego para Jesus não é qualquer coisa não. Nós estamos irritadinhos com ele. Nós estamos querendo abafar a voz dele. Nós queremos que ele se cale e que Jesus passe e vá embora e que ele não seja curado. Mas espera um pouco, Jesus mandou chamar ele. E chamaram o cego. E olha o que eles disseram, eu vou repetir.
Tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. Quando Jesus entra na nossa vida, até os que estão contra nós mudam de pensamento. Quando Jesus nos chama, quando Jesus nos escolhe, quando chega o momento de Jesus nos exaltar, até os que estão contra nós, estão desejando para nós que não cumpra na nossa vida aquela bênção. Mas quando Jesus entra, Ele diz, chama Ele. E quando Ele disse para as pessoas que estavam ali ao redor, as pessoas se tocaram e disseram, nossa, agora vamos tratar bem, né? O cego, porque Jesus mandou chamar ele. Jesus está dando atenção para ele. O que os homens, o que os discípulos ali não deram atenção para Bartimeu, Jesus deu. E aqui entra uma lição para nós. Quando alguém não der atenção para você, não se preocupe, não fique bravo, não discuta, não queira se justificar, não fique falando daquela pessoa que te irritou, que te maltratou, que te desprezou, que não te entendeu, não fique falando não. Porque por esta palavra a gente vê que Jesus é aquele que abafa a voz dos homens algozes. Jesus abafa a voz dos inimigos. Jesus, quando Ele quer fazer, Ele abate o inimigo. Jesus, quando Ele tem um plano, ninguém impede este Cristo maravilhoso de trabalhar por nós. E naquele momento, todos que estavam ali viram que o próprio Cristo deu atenção para aquele cego Bartimeu. Ao ponto deles dizerem, tem bom ânimo. Agora mudou a maneira de falar com Bartimeu. Há minutos atrás estavam mandando ele calar a boca. É desse jeito. Quando Jesus entra no nosso negócio, na nossa vida, no nosso problema, na nossa situação, quando Ele entra no nosso caminhar, Ele faz os inimigos caírem todos por terra. Aleluia! E ele, lançando de si o Bartimeu, a sua capa, levantou-se e foi com Jesus. Bartimeu tirou aquela capa, que era uma capa até paga, era uma capa romana. Como eu já disse no princípio, todos os pedintes, para pedir legalmente, conforme a lei daquele tempo, tinha que ter aquela capa romana, com um distintivo. Eu não estou fora da lei, eu tenho direito de pedir. Mas aquela capa era do Bartimeu antigo, era do Bartimeu cego, era do Bartimeu que ainda não conhecia Jesus, era do Bartimeu que necessitava dos outros para levá-lo, para trazê-lo, para conduzi-lo. E quando Jesus chega e fala, chame ele, traz ele aqui para mim, já começou a mudança na vida daquele homem, Bartimeu. E ele entendeu, se Jesus me chamou, ele me ouviu. E ele ouviu e me atendeu. E se ele me atendeu, certamente ele cumprirá o desejo no meu coração, que é ficar vendo, é ter vista, é ter olhos abertos para enxergar. E Bartimeu na mesma hora entendeu. E naquela mesma hora Bartimeu tirou a capa de sobre si, que era o distintivo dele como cego, que era o distintivo dele como um homem que não conhecia Jesus. A partir daquele momento, Bartimeu sentiu que a vida dele chegou a hora da mudança da vida dele, tudo ia mudar. E ele tira aquela capa, diz aqui, ó, ele foi ter com Jesus, levantou-se, olha, ele lançando de si a sua capa, que era coisa antiga, que era coisa velha. Naquela hora Jesus estava entrando na vida de Bartimeu, e tudo seria novo. E Bartimeu entendeu que tudo seria novo. Ele não levantou com a capa, porque ele tinha fé, ele creu que se Jesus chamou, Jesus ia curá-lo. E eu não vou necessitar mais dessa capa, deixa para trás.
E ele tirou, né? Lançou de sobre si a sua capa e foi ter com Jesus. Foi correndo, com certeza levantou o máximo que ele podia, mesmo cego, mas ele acho que apressou os passos para obedecer a Cristo. Aleluia! E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Aqui vamos dar uma paradinha. Jesus não sabia o que ele queria? Para Jesus fazer esta pergunta para ele: Bartimeu, o que você quer que eu faça? Jesus estava a par de tudo, até porque ele é Jesus. Ele era Jesus carne, mas era Jesus Deus. Mas ele deixou uma lição aqui, ele perguntou para Bartimeu: o que você quer que eu faça, Bartimeu? E o cego disse: mestre. Que coisa linda, né? Ali, honrando Jesus: mestre, que eu tenha vista. Outra coisa, ser humilde. Quando Jesus pergunta alguma coisa para você, não se enraiveça. Quando Jesus exige alguma coisa de você, não fique questionando. Quando você já sabe o que Jesus quer de você, simplesmente diga para Jesus: mestre, eu quero esta bênção. Mestre, o Senhor tem falado comigo. O Senhor tem demonstrado o seu carinho para comigo. Aleluia! Então, eu já entendi. O Senhor quer me curar. Aleluia! Era uma pergunta, digamos assim, desnecessária? O que você quer que eu faça, cego? Mas Jesus, às vezes, ele coloca nós em situações para ver o que nós respondemos. Se somos sábios em responder. Ele conhece tudo, ele sabe tudo. Eu sabia que ele era cego. Ele queria ver agora como que Bartimeu ia responder. Mas Bartimeu, humildemente, ele disse: eu quero ter vista, eu quero ver Jesus. Eu quero enxergar, mestre. Aí Jesus disse o quê? Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Jesus não somente operou na visão, nos olhos de Bartimeu, mas pela palavra, Jesus disse: a tua fé te salvou. Então nós vemos que Jesus, quando ele entra na vida de alguém que ainda não é salvo, e ele cura, mas ele, primeira coisa, ele quer salvar aquela alma do inferno. E Jesus, ele disse: vai, a tua fé te salvou. O que significa a fé? É crer. Primeiro, lá atrás, quando ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os homens ali, os discípulos, né? Fica quieto, você está gritando. E ele falava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você e eu temos que ser assim. Não ouçamos as vozes que querem nos desanimar. Não vamos dar crédito para as vozes de pessoas negativas. Não vamos dar valor quando alguém fala contrariando a sua fé. Não dê valor para palavras frívolas que não tem valor nenhum, pelo contrário, quer estragar com tudo o que você está lá dentro, que o próprio Deus colocou fé para você vencer e não fé para ser vencida. Clame a Jesus, creia, tenha essa fé. Eu vou receber a minha bênção. Eu estou clamando a Jesus de dia e de noite. Eu estou orando da beira da minha cama de joelho.
Eu estou orando quando dirijo o meu carro e Deus bem me conhece. Assim como Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não deu atenção para as vozes contrárias. Ele não tô nem aí com esse povo. O negócio agora é eu e Jesus. Jesus e eu. O negócio aqui agora é nós dois. Eu e você temos que ser assim. Deixa os problemas, deixa as pessoas que não te entendem, deixa as pessoas que te apontam com o dedo, deixa as pessoas que você tem até certeza que falam mal de você, deixa eles pra lá. A nossa parte, como diz a Bíblia, abençoe os teus inimigos. Vamos abençoar ainda. Vamos abençoar ainda. Estão lá, venenoso na boca, venenoso na língua. Vamos abençoar os venenosos. Enquanto nós abençoamos as vidas que nos maltratam, que nos julgam, que nos caluniam, que não nos entendem, que querem a nossa derrota, enquanto eles querem o mal, nós queremos o bem deles. Por quê? Porque quando eu semeio o bem, jamais Deus vai deixar de me dar uma resposta de vitória contra aqueles que trabalham contra mim. Jamais Deus vai deixar de nos dar uma vitória naquelas vidas que trabalham contra nós. Deus vai nos dar vitória. Eles vão perder a batalha. Porque quem toca em alguém que é de Deus, quem fala de alguém que verdadeiramente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu digo verdadeiramente, porque Deus conhece o verdadeiro adorador. Deus conhece a verdadeira serva dele. Deus conhece os nossos atos. E Deus nos defende de acordo com o que somos diante dele. Deus não está preocupado em ficar dando lado para as vozes contrárias que falam contra nós. Deus já nos conhece. Essas vozes contrárias para Deus olha, eu vou falar uma palavra aqui. Palavras contrárias contra o servo verdadeiro de Deus, contra a serva que é ali com Deus, as palavras se tornam lixo. Algo desprezível. Algo mal cheiroso. Algo contaminante. Porque Deus conhece você. Deus me conhece. Deus conhece a cada um. E Ele nos defende como Ele fez ali para o cego Bartimeu. Manda chamar ele. Desmascarou todos aqueles que estavam caçoando dele, querendo que ele perdesse a bênção, querendo calar a voz de Bartimeu. Jesus calou a boca de todos. Aleluia, rabariasto, rebirique, alabaste. E todos viram que Jesus se preocupou com Bartimeu. Todos viram que Jesus estava do lado de Bartimeu. Todos viram que Jesus queria abençoar Bartimeu. Ele é uma lição para nós. Para nós não nos preocuparmos com o que pensem, com o que falam, com o que digam. Sempre Deus me ensinou isso e quero aprender cada dia mais com Deus. Podem falar, podem apontar, pode virar no avesso. Mal nenhum me atingirá. Porque o Senhor vai fazer com que eu seja mais fiel a Ele a cada dia que passa. Eu creio que Deus me fará cada dia mais fiel a Deus, porque é tudo que eu quero que Ele me ensine. E quando eu e você somos fiéis a este Deus que é imensurável, inenarrável, indescritível, aleluia, esse é o Deus que nos defende. Deus sabe quem fala de você. Deus sabe quem te ama de verdade. Deus sabe quem é de frente com você e por trás é a mesma coisa. Mas Deus sabe também aqueles que
Por frente é uma coisa, por trás se tornam nossos inimigos. Mas você está preocupado com essas vidas? Eu não. Porque eu sei que Deus cuida de mim com muito amor e carinho. Deus cuida de você. Creia nisso com muito amor e carinho. As vozes dos algozes não sufocarão. Jamais vão sufocar o amor que Deus tem por mim e por você. Deixe que falem, que pensem, que digam. Deixa. Se Bartimeu ouvisse as vozes dos contrários, Bartimeu talvez ficasse sentadinho ali e dizia: eles estão mandando eu calar. Ai, que tristeza. Imagina, Bartimeu, se ele fizesse assim, né? Ai, meu Deus, que tristeza. Começa a chorar ali na beira do caminho. Pergunta pra mim, quer dizer, responda pra mim. Ele ia ser curado? Ele ia ser abençoado? Não. Jesus nem ia ver ele. Mas ele se transpôs todas as barreiras. É assim que eu e você temos que ser. Gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu clamo porque eu sei que tu és poderoso para divulgar as minhas causas. Eu sei que tu és poderoso para me dar saúde. Eu sei que tu és poderoso para sustentar em santidade diante de ti. Eu sei que tu és poderoso para cuidar de mim e da minha família em todas as situações que precisamos. Então lembre-se, não se preocupe com o que os outros falam ou pensem. Se preocupe em agradar a Deus. Porque de repente aqueles que tanto falaram de você, aqueles que tanto te humilharam, aqueles que atiraram pedras, não literalmente pedra, mas pedras com a boca oral, palavras oralmente faladas, deixa. Esta palavra de hoje é para nós aprendermos com o cego Bartimeu. Ele conseguiu toda aquela vitória, ele enxergou, ele andou, ele caminhou e ainda seguiu Jesus. E ainda foi salvo, porque ele não era salvo até aquele momento. O que aconteceu com Bartimeu? Pelo clamor dele, com humildade, com vontade e crer que Jesus ia ouvi-lo, ia fazer algo por ele, ele cria, ele recebeu toda sorte de bênção, porque a salvação é a principal. Aprendamos com Bartimeu nesta noite, amém, queridos? Aprendamos. Deixa que fale, deixa que pense, gente. Eu já passei por tanta coisa, eu tenho aprendido com o meu Deus, com o nosso Deus, a dizer: eu sei quem cuida de mim. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Creia mais em Deus, conte com Deus, chame Deus como fez Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A capa velha de Bartimeu ficou lá na beira da estrada. E ele tomou vestes novas. E até fisicamente. E também vestes novas espirituais. E com certeza, Bartimeu foi morar no céu. Com certeza, Bartimeu teve a vida dele mudada, transformada, salva. Amados, nós sabemos que Jesus, Ele nos prova. Mas se você conta com Ele, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento, você conta com Deus, Ele conhece a maneira que você pensa. Deus conhece como você conta com Ele. E de acordo com a maneira que você conta com Deus na sua vida, na sua família, nós seremos abençoados. Sejamos sinceros, íntegros, fujamos da aparência do mal. Sejamos pessoas tolerantes, pessoas amáveis, viu? Porque você não vai ser bobo de ninguém, não. Porque quando o inimigo quiser te afrontar e você se humilhar perante Deus e ficar até calado perante o seu adversário, quem ganha essa causa para você é o próprio Deus. Ele toma a dianteira na sua vida
e diz: sou eu quem assino. Sou eu quem vou advogar para você, porque Jesus no momento é nosso advogado. Um dia ele virá como juiz nas nuvens de glória. Esta é a palavra de hoje, viu? Eu amo vocês, fiquem com Deus. Tem aqui uma pessoa que eu vi o nome, João Abílio Cândido. Para mim você é novo na minha live, né? Eu não me lembro que o irmão tivesse já entrado. Seja bem-vindo, João Abílio Cândido. E as outras, né, algumas que eu vi, algumas que eu nem vi. Rosane Betim, lá de Telemaco Borba. Rosane! Ô, Glória! É, Rosane. Tudo que é velho ficou para trás. Como disse lá na palavra de Bartimeu. Lançou a capa dele. Tudo que é velho na nossa vida não nos pertence mais. Não nos pertence mais. Daqui para frente é coisa nova com Jesus Cristo. Amém, amados? Senhor, eu te agradeço por esta live, por esta palavra, Senhor, que nos coloca fé. E nós queremos ser como Ele. Clamamos e não queremos ouvir a voz. Mesmo que ouçamos, nós não queremos dar ouvido a essa voz. Não queremos obedecer. Não queremos que essa voz tenha poder sobre nós, ó Pai. Porque o inimigo ele pode rugir como um leão ao nosso derredor. Porque ao nosso redor o anjo do Senhor está nos acampando conosco de dia, de noite e de madrugada. E eu quero abençoar todos que entraram nesta live. Todos, todos, todos. A minha vida, a minha família, os meus vizinhos. Eu quero abençoar, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Bom, agora eu vou ouvir a live, vou mandar para o canal no YouTube. Você que não é inscrito, eu tenho um canal, Irmã Lisete Ribeiro. Entra lá, inscreva-se no meu canal, clica nos joinhas, porque o seu joinha fala com o YouTube, o algoritmo do YouTube. Lança a live dessa mulher, vai compartilhando. Isso aqui para eles é como dizer para o YouTube: espalhe a live da Irmã Lisete, né? Ele vai compreender que é uma live com coisas que edificam. Escreva seu nome, escreva lá no meu canal, clique no joinha, tá? Clique naquele sininho que aparece, depois aparece uma letra todas, clica no todas. Toda vez que eu fizer live, o YouTube te avisa quando é inscrito. Tá bom, amados? Fiquem todos com Deus. Até amanhã. Momento de reflexão com a Irmã Lisete Ribeiro. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.